Agora eu vou conversar com o Martinho Neves Miranda, promotor, ele que é especialista em Estatuto do Torcedor. Martinho, existe uma polêmica no ar aqui, porque poderemos ter mais uma vez o tão criticado jogo de equipe na Fórmula 1. Boli? Tem o Massa com o Alonso, tem também a possibilidade do Weber com o Vettel. Como é que o torcedor pode se defender disso? Ele pode se sentir prejudicado, lesado? Como é que o Estatuto do Torcedor observa uma situação como essa na Fórmula 1? Olha, Éboli, você tem duas questões. Você tem a questão civil e a questão criminal. Você andou até ventilando que o Massa poderia sair algemado aí do autódromo, e parece que alguém da promotoria de São Paulo chegou a cogitar isso. Acho que nós temos que diferenciar bem a questão civil da questão criminal. A questão civil é a seguinte: o Estatuto do Torcedor, ele diz expressamente que é aplicado o Código de Defesa do Consumidor nessas relações entre torcedores e organizadores de competições desportivas. O primeiro a gente tem que pensar o seguinte: qual é a natureza do serviço que é prestado para o torcedor? Na verdade, o torcedor está ali para assistir uma disputa real, né, em que os competidores, os desportistas, busquem a vitória a todo tempo, observando requisitos mínimos de ética. E é essa que é a diferença entre você assistir um espetáculo desportivo de você assistir uma peça teatral, por exemplo. Porque no espetáculo desportivo, a emoção que decorre da incerteza do desfecho da disputa há de estar presente também no espírito dos competidores. O que é muito diferente de você assistir uma peça de teatro em que todo o script da exibição já é sabido de cor e salteado pelos atores do espetáculo. Então, se não houver essa busca pela vitória, ou se não houver essa observância às regras mínimas de esporte, de ética e de boa conduta, aí nós cairemos no artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, que remete ao organizador a responsabilidade de indenizar por vícios de qualidade dos serviços. Então, na verdade, esse espetáculo desportivo vai apresentar um vício de qualidade porque não estará havendo uma busca pela vitória. Ou seja, o torcedor pode pedir o dinheiro de volta, por exemplo? Ele pode ajuizar uma ação pedindo a reparação pelos danos causados. Isso tem que ficar muito evidenciado de que os atletas, no caso aí os pilotos, estão fazendo um jogo de cena. Você tem vários exemplos disso. Pra gente exemplificar então, o episódio lá que o Massa pisou no freio e falou: vai Alonso, pode passar, porque recebeu uma notícia, recebeu uma informação, uma ordem do rádio. Passada essa ordem, logicamente, pelos chefes da Ferrari. Isso aí pode caracterizar esse tipo de situação? Acho que sim, acho que pode. É muito parecido, por exemplo, quando um time perde de propósito para obter uma melhor classificação numa outra fase da competição. O que aconteceu, por exemplo, com a seleção masculina de vôlei recentemente no Campeonato Mundial. Talvez. Outro caso que você pode ter, como aconteceu num jogo Alemanha e Áustria na Copa do Mundo de 82, eu fui lá no fundo, né? Em que os times empataram de propósito para terem a possibilidade de ter uma melhor classificação na etapa seguinte. Imagine-se, por exemplo, que você vai assistir uma luta de boxe e os lutadores não venham a trocar golpes de verdade, se transforme num dantesco espetáculo de telequete. Quer dizer, o público foi ali para assistir uma disputa real, não assistir uma brincadeira, não uma pantomima. Então, nesse caso, sim, haverá vício de qualidade do serviço. Você foi agora, não é uma situação, doutor Martinho, não é uma situação em que você avalia a imagem, no caso da Fórmula 1, e simplesmente avaliando a imagem é possível ter uma prova concreta de que houve ali uma armação? Porque depende de uma interpretação também. A interpretação, muitas vezes, ela é subjetiva. Agora, fatos podem demonstrar, como a comunicação do rádio, da equipe com o piloto. Hoje está tudo muito transparente, né? Um piloto que venha a ficar muito na frente do seu colega de escuderia e acabe em uma volta diminuindo essa diferença em 30 segundos, por exemplo. A circunstância do fato é que vai evidenciar se houve ou não esse não compromisso pela vitória, essa não busca pela vitória. E os torcedores que estão aí no autódromo estão para ver isso, né?
Exatamente. Quer dizer, então, para a gente deixar claro, há um exagero quando se fala em prisão, sair algemado. O que o torcedor pode é buscar o direito na justiça, visando um ressarcimento, é isso? Essa questão da prisão, enfim, eu já estava esperando por isso, porque o Estatuto do Torcedor foi recentemente alterado. E foi incluído um tipo penal para aplicação aos desportistas, que é o 41E do Estatuto do Torcedor, que agora estabelece como pena criminal de reclusão de 2 a 6 anos, fraudar por qualquer meio ou contribuir para que se fraude de qualquer forma o resultado da competição esportiva. Esse dispositivo, como é um dispositivo muito abrangente, muito genérico, eu já estava esperando que alguém fosse cogitar algum tipo de situação dessa. Só que nós temos que interpretar isso de uma forma coerente, porque senão qualquer regra, violação à regra desportiva vai ser uma infração criminal. Daqui a pouco você vai ter que ter vários camburões na porta do estádio para levar os atletas, né? Então, se a gente interpretar esse dispositivo ao pé da letra, o gol de mão do Thierry Henry seria uma fraude, né? O Thierry Henry teria que sair preso do estádio. O atleta que simula um pênalti no jogo de futebol também estaria fraudando. Olha, muitos irlandeses gostariam de ter prendido realmente o caso do Rojas, por exemplo, né? O Rojas poderia ter saído preso do Maracanã, atletas que se dopam. Então, essa regra eu acho que ainda vai dar muito panos para manga daqui para frente, porque essa alteração foi recente do Estatuto do Torcedor. A questão que a gente tem que imaginar é a seguinte: quando é que a violação de uma regra desportiva vai ser também uma infração criminal? O que eu penso é que, quando a violação da regra desportiva for algo que fuja muito daquilo que é habitualmente aceitável como uma mera infração desportiva, aí sim a gente vai poder caracterizar como crime. Vamos, por exemplo, aí no caso do autódromo, da competição. Se a Ferrari, por exemplo, adulterasse a gasolina da Red Bull, conseguisse, né? Ou conseguisse furar os pneus da Red Bull para a Red Bull não conseguir chegar no final da prova. Aí já é uma coisa que extravasa muito uma mera infração desportiva, como esse famoso jogo de equipe, né? Então, sim, a fraude tem que ser uma coisa muito mais forte, algo muito mais dissimulado para caracterizar um crime, como o que aconteceu nos casos do Campeonato Brasileiro, um árbitro que se corrompa, né, para mudar o resultado do jogo, o que aconteceu no jogo da Argentina com o Peru em 78, enfim, tem que ser algo de uma gravidade maior, né? Certo. Uma outra polêmica que existe aqui no Autódromo de Interlagos diz respeito à presença de torcedores com as camisas dos seus clubes. O Estatuto do Torcedor prevê isso, de fato, há uma proibição. O torcedor pode ou não pode entrar aqui em Interlagos com a camisa do clube do coração? Claro que pode, Evelyn. O artigo 13 do Estatuto do Torcedor, ele criou vários padrões de comportamento. Se essa camisa fosse uma camisa que ostentasse algum caráter racista ou xenófobo, o Estatuto do Torcedor veda a entrada na arena desportiva de qualquer objeto que tenha algum tipo de caráter que porte alguma mensagem ofensiva. Mas só que utilizar camisa de time de futebol está muito distante disso, né? Então, na verdade, a discriminação está partindo do organizador e não do torcedor, né? Então, para a gente também deixar claro aqui, o torcedor que tiver com a camisa do clube pode entrar aqui em Interlagos, não tem previsão nenhuma em Estatuto do Torcedor, ele tem essa total liberdade de expressão, porque é uma liberdade de expressão, claro, evidente, de entrar no Autódromo de Interlagos com a camisa do clube do coração. Evidente, daqui a pouco não vai poder mais usar a camisa de time na rua, né? Assim, né? É um exagero isso, meu Deus do céu. Ontem alguns torcedores foram barrados na porta. E aí depois, como alguns já estavam aqui dentro do Autódromo de Interlagos, a organização, logicamente, uma atitude de bom senso, né? E aí permitiu a entrada de todo mundo que tinha camisa, não faz sentido algum. Estamos num ambiente de automobilismo, não tem relação nenhuma com o clube, não é um estádio de futebol, que aí de repente até no estádio de futebol a regra muda um pouquinho, até para evitar mistura de torcedores, né? Até com prevenção de atos de violência, né? Sim, a questão de segurança. A questão de segurança. Exatamente. O que aliás, não é o caso. Do torcedor não é o caso, longe disso, né? O Estatuto do Torcedor vem sendo bem aplicado, vem sendo cumprido?
aqui no Brasil? Como olha, é evidentemente que não. O grande problema, o Estatuto do Torcedor é ótimo, é uma lei de vanguarda, é inovadora, ela realmente protege muitos direitos dos torcedores e do próprio organizador, por que não dizer, mas só que a gente cai no grande problema do Brasil, que é a questão da impunidade. Nós não temos um órgão de fiscalização do cumprimento do Estatuto do Torcedor. Você não tem um órgão federal, um órgão estadual, você não tem nenhum mecanismo que possa verificar se na prática o clube está ou não cumprindo o Estatuto do Torcedor. Então esse é o grande problema da aplicação dessa lei, que é uma lei muito de vanguarda aqui no Brasil, inspirada nas melhores leis sobre esse assunto na Europa. E só que nós não temos um órgão de fiscalização. Eu até penso que a gente tinha que criar uma agência, alguma coisa, algum instrumento governamental que fizesse isso rotineiramente. O que nós temos é o Ministério Público, que quando decide fiscalizar alguma coisa, principalmente algum evento de maior importância, assim o faz, mas não há um padrão de fiscalização, entende? E é um estatuto tão importante, né, Martinho, porque até agora vai num caminho interessante para o Brasil, que vai ser sede de uma Copa do Mundo, no sentido de melhorar o comportamento dos torcedores no estádio, de responsabilizar os dirigentes, os organizadores do evento, dar uma visão mais profissional, né, um conforto maior aos torcedores, segurança, qualidade na compra de ingresso. Regras de transparência. Regras de transparência, regras fundamentais, quando a gente pensa no alto investimento que é feito hoje no futebol, no profissionalismo, que no Brasil ainda está engateando, aos pouquinhos os clubes vão evoluindo nesse sentido. Quer dizer, um estatuto tão importante que não pode apenas ficar no papel, né? Exatamente, esse é o grande problema. Acho que compete a nós, né, e vocês da imprensa fazem um trabalho muito bom nesse sentido, até por abrir esse espaço para a gente discutir esse tipo de assunto. O que compete agora a nós é fiscalizarmos o seu cumprimento, né? Porque não adianta nada você ter uma lei com cerca aí de 45 artigos e ela não está sendo aplicada na prática, né? Respeitada por todos na prática. Você vê que esse caso de você não permitir que alguém entre com a camisa de torcedor, isso é uma violação do Estatuto do Torcedor. Né? E quem é o contrário, né? Exatamente. Ele não está se apoiando no Estatuto, ele está violentando o Estatuto, isso sim. Né? Então qual o órgão governamental, se existe alguma secretaria de ordem pública, eu não sei se tem aí em São Paulo, que esteja fiscalizando o cumprimento do Estatuto do Torcedor por parte do organizador, né? Para que os direitos do torcedor sejam respeitados. É uma coisa interessante, Éboli, que quando você vê a justiça que funciona nos estádios, é a justiça para punir o torcedor. Você tem o juizado especial criminal, mas você não tem a justiça dentro do estádio para proteger os direitos do torcedor. Eu acho que é uma pedra que eu estou lançando aqui, que é para a gente imaginar. O torcedor que viola o Estatuto do Torcedor, se assim a gente pode chamar essa pessoa de torcedor, é 1% de quem vai ao estádio, né? 99% das pessoas que vão ao estádio vão lá para se divertir, para se distrair e para ter seus direitos respeitados. É claro. Olha, Martinho Neves Miranda, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade. A gente, logicamente, que segue de olho no cumprimento do Estatuto do Torcedor. Tirou importantes dúvidas aqui pra gente nesse domingo de muita velocidade no Autódromo de Interlagos. Dr. Martinho Neves Miranda, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Éboli. Eu só vou mandar um abraço aqui pro meu pai, que é seu ouvinte, também seu Martinho, que está fazendo aniversário hoje. 84 anos de vida. Olha só, parabéns ao senhor Martinho. Aliás, o Martinho Neves já está participando de um importante evento nessa próxima semana no Rio de Janeiro, né? É verdade. Terça e quarta, né, senhor Martinho? Realizar o primeiro Congresso Nacional de Direito Esportivo. Nós temos até a participação de uma pessoa muito querida nossa da Rádio CBN, que é o nosso Álvaro Oliveira Filho. Nós teremos a presença do ministro dos Esportes, do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, da secretária de Esportes do Estado, do município, em que nós vamos debater, dentre outras coisas, a aplicação efetiva do Estatuto do Torcedor, né? Tá certo. Martinho, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Éboli. Um abraço para você. 9h.